Nesta segunda-feira, Ancelotti define os seus 26 escolhidos para a Copa do Mundo. Neste vídeo aqui eu vou te mostrar os 26 que eu escolheria para ir para a Copa, baseado na pré-lista do Ancelotti. E com certeza vai ter polêmica, né? Vamos começar aqui com a plataforma onde eu vou fazer essa simulação, que é a do Globo Esporte. Eu achei a melhor aí que eu achei, pelo menos, né? Tem uma do UOL também que é boa, mas não é tão completa assim. Inclusive esqueceram jogadores lá de pôr, né? Alguns jogadores, então eu vou nessa aqui do Globo Esporte fazer essa simulação. É importante lembrar que, claro, né, você está vendo aqui também a tela, que eu escolhi os 55 jogadores do Ancelotti, que é uma determinação da FIFA. Então eu tenho que me basear nessa pré-lista do Ancelotti, porque eu poderia, se fosse o contrário, até escolher outros jogadores, que eu acho até que seria o caso se eu fosse escolher livremente, né? Vamos começar com os goleiros. Os goleiros da pré-lista do Ancelotti são 6: Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, o John e o Everton. Aqui temos que escolher 3 goleiros, né, que vão para a Copa. Apesar de muita gente falar da questão da queda de rendimento do Alisson, eu ainda acredito que o Alisson seja o titular da seleção brasileira, né? De todos esses 6 que estão aqui, ele é disparado, assim, para mim, até o que traz mais segurança no gol, né? Teve uma queda, realmente não é o mesmo de 5 anos atrás, mas mesmo assim é o melhor goleiro em termos de Copa para a seleção brasileira. Então o Alisson, com certeza, ele é um goleiro que vai para a Copa na minha lista, né? Vamos aqui os favoritos. Tem o Bento aqui, né, como um dos favoritos. Eu vou levar o Bento para a Copa. Muita gente eu sei que não quer o Bento, né? Inclusive tá se falando muito aí do último jogo, que o Al Nassr, que é o time que ele joga, do Cristiano Ronaldo, que seria o campeão antecipado da Liga Árabe, perdeu lá o título com uma falha dele, né? Que ele bate no zagueiro e entrega o empate no final do jogo. Mas tirando esse lance que o pessoal comenta, porque o pessoal só comenta também esses tipos de lance, né? Ele não acompanha a temporada inteira. Se você acompanhar a temporada inteira do Bento, ele tem feito uma ótima temporada no Al Nassr. Inclusive, eles falam que ele entregou o título, mas nas últimas 5 rodadas do Campeonato Saudita, ele salvou a equipe dele em várias situações, assim, com lances de gol, um cara na frente dele e ele pegar a bola. Então, assim, o desempenho do Bento na liga como um todo é boa. E eu diria até que ele está vivendo uma boa fase, apesar dessa falha aí que o pessoal fala bastante, mas não é a regularidade do Bento. O Bento está numa boa fase no gol. Aí a última vaga, a terceira aqui, no gol da seleção, aí sim eu acho que tem uma disputa. Eu vou levar o Hugo Souza do Corinthians. Eu acredito que na disputa com o Ederson, eu não acho que o John está na disputa. Eu não acho que o Everton, menos ainda, está nessa disputa, apesar do Everton ter sido um grande goleiro, não é a fase dele agora. A disputa está realmente ali entre o Hugo Souza e o Ederson. E por que eu vou levar o Hugo Souza e não o Ederson? Para mim também não acho que o Hugo Souza nada demais, para ser bem honesto. Eu não acompanho tantos jogos do Corinthians, mas não acho que ele seja uma coisa estratosférica, assim. Mas ele tá melhor que o Ederson. Por quê? Porque o Ederson eu acompanho. O Ederson, ele tá mal, ele não tá numa fase boa. Eu diria que de todos os goleiros aqui, apesar de falha do Bento, a queda do Alisson e dos outros goleiros, o Ederson é o pior de todos, em termos de queda. Lá na Turquia, no Fenerbahçe, ele tem, assim, muita gente, inclusive, atribui que o título que o Fenerbahçe perdeu pro Galatasaray esse ano tem a ver com as falhas dele, assim, que não é igual ao do Bento, que foi foi sistemática durante todo o torneio. Então, assim, o Ederson, até o meu irmão, que é o torcedor fanático do Fenerbahçe, sabe disso, vai concordar comigo aqui nos comentários. Eu acho que o Ederson não tem como, pela temporada, ir para a Copa do Mundo. Muita gente vai defender o Ederson assim, mas ele é o melhor goleiro que joga com os pés, né? Que muito se fala isso. Mas olha, o básico do goleiro, ele tá muito abaixo, que é da defender mesmo, entendeu? E nessa ele tá muito abaixo, né? Eu acho que ele não entraria nessa Copa do Mundo por rendimento. Ele está indo ali pela regularidade das convocações dos últimos anos, né? Essa que é a verdade. Vamos aqui então para os laterais, né? Os laterais, acho que é o primeiro exercício aqui que a gente tem que fazer dos laterais. Estou vendo aqui agora as opções, né? Alexandro, Carlos Augusto, Danilo, Douglas Santos, Kaique Bruno, Luciano Juba, Paulo Henrique, Vitinho e Wesley, né? Acho que a primeira questão aqui que a gente tem que comentar, né, principalmente, é de que, sim, a gente não tem mais os melhores laterais direitos e esquerdos do mundo como a gente estava acostumado, né? A gente vem aí de década de 90, início dos anos 2000 até 2010 para cá, com os melhores da posição, né? A gente vem aí com Cafu, Roberto Carlos, vem com Marcelo, Dani Alves, um monte de outros também que apareceram. Então, assim,
Então, ficamos mal acostumados, tá? Isso aqui não vai acontecer, então vamos com o que nós temos aqui. Acho que tem duas. Vou colocar os titulares, tá? O que seriam na minha visão: Wesley na direita e Alexandro na esquerda. Pelos testes do Ancelotti e até pelo que vem rendendo, acho que esses dois serão titulares, inclusive, na direita e na esquerda. Aí vamos chamar mais dois aqui, né, para completar o time. Não é uma decisão que eu vejo com facilidade, tem muito equilíbrio entre alguns nomes aqui. Tem uns aqui que eu acho que não entram. Eu levaria o Douglas Santos na esquerda, porque ele vem jogando muito bem na Rússia, no Zenit, e na ocasião que foi chamado a seleção, ele jogou bem. Sim, eu acho que ele performou dentro do que a posição exige. Eu não acho ele nada demais também, mas eu acho que ele entregou o que se esperava minimamente, né? As outras opções, aqui o Globo Esporte, essa parte que inclusive eu critico, que eu acho ele um pouco falho, porque eu queria improvisar aqui. O meu gosto, eu improvisaria, tá? Eu não levaria um lateral direito obrigatoriamente de reserva. Eu levaria o Kaique Bruno, mesmo sendo lateral esquerdo, levaria ele para improvisar se precisar na lateral direita. Mas por quê? Porque eu acho que ele vem uma temporada entregando fisicamente com um rendimento muito acima desses outros que estão na posição da direita, né? E eu acho que ele poderia até ser usado na esquerda, mas seria uma opção também para a direita, num improviso ali. Ele é canhoto, mas poderia ser improvisado sim. Eu preferiria, pro meu gosto pessoal da pré-lista, muito mais do que o Danilo, que eu acho que é o que vai ser escolhido, né? Então, assim, vejo até com uma certa naturalidade que o Danilo vai ser escolhido. Eu, reforço, levaria o Kaique Bruno improvisado na direita, no lugar do Danilo, né? Eu vou colocar aqui o Danilo porque essa ferramenta me obriga a colocar um segundo lateral direito, mas não é a minha opção. Eu levaria o Kaique Bruno. Então os meus quatro seriam o Alexandro, o Kaique Bruno, o Douglas Santos e o Wesley. Wesley e Alexandro titular. Vamos para os zagueiros aqui, que tem uma lista bem grande de zagueiros, né? O Alex, o Bremer, Fabrício Bruno, o Gabriel Magalhães, Ibanes, Léo Ortiz, Léo Pereira, Marquinhos, Natan, Thiago Silva e Vitor Reis, né? Aqui na zaga, eu acho que a dupla titular também tem um certo. Tem um certo definição, né? Nós temos dois zagueiros aqui, que é o Gabriel Magalhães, do Arsenal, um dos melhores laterais aí da Europa no momento. Marquinhos, que já foi melhor do mundo na posição e continua sendo um dos grandes também de um outro. Nós estamos falando aqui, ó, dos dois titulares da seleção brasileira de zagueiro. Muita gente fala, não tem mais jogador bom da seleção brasileira. Eu acho até que a lista do Ancelotti não é lá grandes coisas também, tá? Mas veja que o titular Gabriel Magalhães e o titular Marquinhos são apenas dois zagueiros titulares dos finalistas da Champions League, do atual campeão da Champions League e possivelmente do time que vai ser campeão da Premier League. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? São os dois zagueiros dominantes que são titulares dos times dominantes da Europa no momento. Então, o cara que ia aí dizer que a seleção brasileira é fraca no papel, ele ou não acompanha o futebol atual, que não é o do passado, é o atual, e esses são os melhores jogadores, estão entre os melhores jogadores da posição no mundo, ou é só idolatria aí para fazer outro tipo de argumentação, porque nós temos os dois melhores zagueiros, não do mundo, mas os dois melhores, dois zagueiros que são titulares dos melhores times do mundo no momento, entendeu? Então isso aí é bem relevante. Agora, tirando os dois titulares, que é o Gabriel Magalhães e o Marquinhos, aí eu já vejo que tem uma queda brutal, aí eu devo reconhecer, uma queda brutal de qualidade, né? Tem alguns jogadores interessantes aqui, mas não chega nem perto desse nível dos dois, né? Então, assim, se precisar repor, se algum lesionar, se tiver que acionar banco, canseira do jogo, vai ter uma queda brutal de qualidade, tá? Eu vou levar dessa pré-lista, vou levar o Bremer tá fazendo uma boa temporada na Juventus, apesar da Juventus não viver uma grande fase, ainda é um time importante, ainda joga numa liga onde a defesa é muito relevante, ele é titular da Juventus, então assim, não é pouca coisa, apesar de, né, não ser também aí do nível dos titulares, a meu ver, tá? Vamos levar por teste e merecimento pelos amistosos que aconteceram recentemente, né, na minha visão, foram dentro do esperado, o Ibanes, do Al-Ahly, apesar de jogar na Arábia Saudita, mas assim, apesar de jogar na Arábia Saudita, mas joga no atual campeão da Ásia, né? O campeão continental, se eu não me engano, até bicampeão continental, as duas
temporadas, o campeão, é como se fosse a Libertadores deles, a Champions League da Ásia inteira, tá? Que é o continente mais populoso que existe, né? Então, assim, do continente inteiro, eles são bicampeões. O Ibáñez é do time que ganhou as duas, é o titular na zaga do time do Al-Ahly, bicampeão do continente deles. Então, assim, apesar de não é Europa, não é, mas tem sim o seu merecimento, tá? Então o Ibáñez, até pelos amistosos recentes da seleção, acho que ele tem que ir nessa lista aqui dos zagueiros, das opções que nós temos, tá? Eu confesso para você que a última vaga, Alex eu não considero, não considero. Fabrício Bruno, depois ali dos testes, principalmente o jogo com o Japão, aquele que ele fez gol contra, errou tudo lá, o Fabrício Bruno não entra por uma questão de ter chance e não tem vingado, é só isso mesmo. Também não acho grande coisa, para ser bem honesto. O Léo Ortiz não tem essa discussão de seleção também, para mim eu nem vejo dessa forma. O Natano Betts não está numa fase, e o Vitor Reis também não, né? Tipo, uma fase assim que justifique uma grande influência do rendimento, não tem. Então eles também não considerariam. Acho que essa última vaga, se for para levar 5, eu acho que tem que levar 5, eu acho que fica entre o Léo Pereira e o Thiago Silva, tá? Eu confesso para vocês que eu tenho uma dúvida nessa questão aqui, porque o Léo Pereira, ele tá bem no Flamengo, tá? Eu tenho que reconhecer que ele tá fazendo uma temporada já há 2 anos, 3 anos, com uma certa regularidade no Brasil, nos campeonatos internacionais, Libertadores, etc. Ele tá indo bem, né? Mas no amistoso, nos 2 que ele teve aí na seleção brasileira, principalmente contra a França, foi péssimo, tá? Foi péssimo. Se eu for avaliar só o jogo contra a França, eu não levaria o Léo Pereira, porque o Léo Pereira, ele entregou 2 gols. Na minha visão, os 2 gols foram nas costas dele, com um time absolutamente veloz, como é o da França, mas assim, ele parecia uma criança ali marcando os caras. Então, eu honestamente eu entendo quem queira levar ele, porque ele tem um bom rendimento local, nacional, continental aqui, mas nos testes não foi bem, tá? O Thiago Silva pesa nessa última questão, a questão da experiência, ele também não está fazendo nada de absurdo lá no Porto, né? Ele é titular, eu acredito, não tem acompanhado o Campeonato Português, não acompanho o Campeonato Português, mas até porque eu acho que o Campeonato Português para mim é um estadual do Brasil. A questão é que o Thiago Silva, eu acho que talvez nessa quinta vaga, que possivelmente não vai ser o primeiro reserva de alguém que precise trocar, eu acho que o Thiago Silva pode agregar. Eu levaria, tá? Eu acho que ele não vai. Eu também acho que não vai ser ele, que eu acho que o Ancelotti vai levar o Léo Pereira, mas eu levaria o Thiago Silva só nesse contexto, porque nós temos aqui vários zagueiros bons, tirando o Marquinhos, que é o mais experiente, os outros são mais jovens. Então eu levaria o Thiago Silva. Acho que ele tem uma importância, tá? Se a gente for aqui agora para os meio-campistas, né? Aqui também tem um limite, né? Que você pode convocar por posição para ficar dentro dos 26. Eu vou para os meios-campistas, onde eu tenho que escolher de 5 a 6. Pelo menos isso é opcional. Vamos nos titulares, naquilo que eu entendo que já é padrão e inclusive são os titulares do Ancelotti, meu também seriam, é o Bruno Guimarães e o Casemiro, né? Então é natural pensar que eles já estão na Copa. O Danilo do Botafogo eu levaria, com certeza, porque o Danilo do Botafogo, por merecimento, ele atingiu os 2 critérios que eu acho necessários agora no ciclo, né, da Copa, que é jogar muito bem no seu clube, ele tem um desempenho muito acima, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, em qualquer posição, e na posição dele talvez o melhor, e ele nas oportunidades, que é o segundo critério, que é quando foi chamado a seleção, jogou muito bem. Então, sim, Danilo Santos do Botafogo, com certeza, e é o primeiro reserva deles ali, em qualquer um dos 2, na verdade, né? Entre as outras opções, eu levaria, fazer um comentário rápido sobre todos aqui. André Pereira para mim não é opção, não vive a melhor fase dele, não é opção. Andrei Santos, queda total do rendimento, não está sendo um destaque no Chelsea, já jogou melhor ali no Strasbourg, mas não é agora a fase dele, não levaria. Ederson a mesma coisa, um cara que teve umas temporadas boas na Atalanta, é ali ídolo da Atalanta, mas não justifica o atual momento. Eu tendo aqui, eu vou levar o Gabriel Sara, porque eu acho que o Gabriel Sara também atinge os 2 critérios que eu falei em relação ao Danilo. Ele teve menos chance na seleção, mas na Turquia ele foi campeão lá na Turquia, fez ótima temporada na Champions League com o Galatasaray, que foi bem, né? Justamente
Por isso também tem um desempenho que foi para a seleção, e na seleção acho que ele foi bem. Então o Gabriel Sara eu levaria para a Copa. Ele tinha uma disputa aqui no meu critério com o Fabinho, eu levo o Gabriel Sara. O Gerson, o João Gomes não está nessa minha lista, nem estaria. O Gerson, eu acho assim até eu sou mais crítico, né, do Gerson. Eu acho que eu não entendo o Gerson estar nessa pré-lista, na verdade. Porque o Gerson, assim, é um jogador que ficou muito famoso pelo o rendimento dele na época do Flamengo, né? E aí criou esse imaginário que o Gerson é um grande jogador de nível de seleção. Eu nunca vi ele performar num nível assim, né? Nunca naqueles momentos onde foi cobrado para isso. Quando ele foi para o Olympique de Marseille, que ele era reserva na primeira passagem pela Europa. Recentemente ele foi para o Zenit, também não se adaptou. Também não jogou bem, né? Não é nem questão de se adaptar, ele não jogou bem mesmo, ele não jogou bem. Lá no Olympique de Marseille ele era reserva do jogador lá que foi do Guendouzi, que agora está no Fenerbahçe. Então, assim, ele não é um jogador que vingou jogando no futebol internacional, tá? O único ciclo positivo do Gerson é jogar no Flamengo, aquela passagem lá dos títulos, tá? Então, até recentemente, quando ele voltou, ele também não voltou com toda essa bola também, não. E no Cruzeiro hoje não tá jogando essa bola para a seleção brasileira. Então, assim, eu acho que de todos aqui da lista, eu acho que o mais que me causa estranheza, para ser bem honesto. O Paquetá não é tanta estranheza, mas acho até que ele está começando a recuperar a boa forma no Flamengo, jogando bem e tal, mas nada também que justifique, eu não levaria o Paquetá. Acho que a seleção brasileira tem que levar o Matheus Pereira. Tem que levar. Eu levaria com certeza. E aqui com o Matheus Pereira eu fecho a meiuca da seleção. Por quê? Porque o Matheus Pereira é o único diferente de todos eles aqui, em termos de criação, em termos do cara que dá o passe. E mais do que isso, né, é o cara que o Brasil mais precisa em termos de meio campo, porque é o cara onde é a posição mais carente da seleção brasileira. Aquele cara que encarna o 10 no sentido de preparar para os demais, não o cara que vai tentar criar, dar o passe, correr, finalizar, marcar o gol. Não é esse 10, é o 10 que vai de fato criar. É um armador, é o cara que vai dar o passe para os caras lá na frente resolver. E esse cara, só tem um nessa pré-lista aqui, é o Matheus Pereira. O Paquetá também faz um pouco isso, mas não com a qualidade do Matheus Pereira. Não com a qualidade do Matheus Pereira. E tem uma situação que eu acho que influencia para mim escolher o Matheus Pereira, porque se você pegar o desempenho do Matheus Pereira em todas as competições que ele vem disputando, sejam as nacionais, Copa do Brasil, Brasileirão, as continentais, né, Libertadores, e etc., ele tem uma nota muito boa em todas elas. Ele não tem aquela oscilação conforme competição, conforme adversário, conforme... Não, ele vai bem em todas, né? Ele não é um gênio da bola, mas ele arma e cria, incomoda, e ele tem aquela coisa até da provocação jogando bola, que eu acho que também é importante numa Copa. E como armador ele é sensacional. Então, assim, o Matheus Pereira tem que ir para a Copa do Mundo. Isso aqui, a gente não tem um outro jogador como o Matheus Pereira, tá? Não com o vigor que hoje ele tem. Na entrega, ele está no seu auge. Ele tem que ir para a Copa do Mundo. Ele, na minha, com certeza, ele está. Atacantes. Daí, os atacantes nós temos que ir para o... que já estamos indo para a reta final, né? Porque os atacantes. Onde sobrou, inclusive, mais, tá? Porque você pode escolher um meia a mais, aí diminui uma vaga no ataque e vice-versa. E eu acho até que eu escolhi um a menos no meio, tá? Então vai sobrar aqui no ataque, eu acho que eu vou conseguir escolher 8. Vamos ver aqui. Entre, então, os atacantes. Eu vou colocar os 4 primeiro, que eu entendo assim que já estão na Copa. Eu sei que tem debate entre um ou outro ali, mas para mim eu não vejo esse... Vamos lá, Rafinha, Barcelona, Vini Júnior, Real Madrid, com certeza estarão na lista, e de qualquer um acho que estariam. E Luiz Henrique do Zenit. O Luiz Henrique não precisa nem dizer, né? O Luiz Henrique está jogando uma bola fenomenal lá na Rússia, e na seleção brasileira, principalmente nos testes que foram feitos, foi o melhor jogador, o melhor, assim, e principalmente, ele foi o melhor não só dos que estavam sendo testados, ele foi o melhor da seleção, tá? Ele foi o melhor de todos os jogadores da seleção, entre os que já eram fixos e aqueles que estavam sendo testados. O Luiz Henrique não cabe debate mais, ele vem para ser titular de uma seleção brasileira, essa que é a verdade, né? Então eu entendo assim, que o Luiz Henrique, o Rafinha e Vini Júnior, e eu vou incluir o Martinelli, são 4 que eu coloco sem, assim, ter muito debate. Para mim não tem debate, esses 4 tem que estar na seleção. O Rafinha e o Vini Júnior é simples. Eu sei que tem aquele pessoal que gosta de vir aí, os Enzos, né? Eu chamo de Enzo porque sou crítico dos Enzos, né? Os Enzos vão dizer assim, mas o Rafinha e o Vini Júnior não jogam na seleção. O Rafinha e o Vini Júnior, eu só defino essa crítica em uma frase. Os dois são capitães, né? Capitães, melhor dizendo, né? São capitães
apenas dos dois maiores clubes do mundo, tá? Eles são, um é capitão do Barcelona, o outro foi recentemente capitão do Real Madrid, são jogadores que já foram escolhidos melhor do time em temporada, melhor do mundo, sempre acionado. Chega a ser até patético ver brasileiro tentando diminuir a importância do Rafinha e do Vini Júnior. E geralmente é isso para engrandecer outros jogadores, né? Que é patético até demais, né? Porque são os dois jogadores que são grandes protagonistas e lideranças dos seus times, que são os dois maiores times do mundo. Então, sim, não preciso nem falar muita coisa aqui. Luiz Henrique já falei, Gabriel Martinelli, muita gente vai debater. O Gabriel Martinelli, na Premier League esse ano não tá tão bem, não. Tá? O ano passado ele comeu a bola, esse ano ele tá mais ou menos na Premier League, mas mesmo assim, quando ele sempre entra, ele entra bem. E na seleção brasileira também. Inclusive, aí é uma opinião, né? Eu vou deixar esse recorte que depois eu vou acionar no futuro. Inclusive, acho que o Gabriel Martinelli vai ser um destaque da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Guarda que eu estou falando. Ele tem uma característica de ter uma ascensão durante a competição. Então, sim, eu acho que o Martinelli, primeiro que ele está nesses 4 que eu levaria sem debate, e vejo, inclusive, esse potencial nele também. Em relação às últimas vagas, né? Já escolhi 4, então eu acho que eu preciso ter mais uns 4 aqui, né? Vamos ver. Vamos cair em vários debates. Eu vou comentando um a um, só para fechar, então, o porquê eu estou escolhendo esses últimos que tem debate, tá? Antony não levaria para a Copa. Antony não levaria para a Copa porque na posição da direita nós temos o Luiz Henrique, que é para mim titular, e vamos ter uma outra escolha que eu vou fazer aqui que eu acho muito superior à do Antony, pela fase, tá? Então o Antony não levaria, não. O Endrick levaria para a Copa. O Endrick eu levaria pelo apelo até que tem para levar ele. Acho que ele é o jogador que pode ser o cara de referência e também é um cara que se move ali oferecendo opções, e eu acho que a fase dele é boa na França, está jogando muito bem no Lyon e vingou nos testes da seleção brasileira, não preciso nem dizer isso. Então levaria o Endrick com certeza, tá? Gabriel Jesus não está em debate. Alguns jogadores eu só vou pular porque para mim eu acho que nem deveriam estar na pré-lista. Então, tipo, não está em debate. Igor Jesus, acho até que está em debate, porque tem feito seus golzinhos na Premier League, mas não tem o algo a mais para uma seleção. Não é o caso de levar ele também, não. Eu vou fazer uma comparação aqui entre dois jogadores que eu acho que eles disputam. Eu vou falar primeiro dos jogadores aqui que eu acho que não estão em debate, tá? Esse aqui, o Igor Jesus não está em debate, o Caio Jorge não está em debate. O Caio Jorge teve uma fase boa ano passado, depois teve uma queda, atualmente não é uma fase boa, ele nem vem entregando para estar nessa pré-lista. Entendo pelo ciclo, claro, mas não levaria ele não está nessa lista. Eu tiraria ele, o Richarlison. Você já entendeu, né? Não preciso nem argumentar, porque o Richarlison não tá nesse debate. Samuel Lino também não, tá? Samuel Lino também não. Então vamos para quem tem debate para preencher as últimas vagas, melhor dizendo, né? Acho que tem uma disputa entre o Igor Thiago, que é o vice-artilheiro da Premier League, que fez ali os 2 anos, só fez um gol de pênalti, tá? Não fez nenhuma apresentação excepcional, tá bem distante disso. Inclusive, quem acompanha a Premier League sabe que ele é o vice-artilheiro pelo Brentford, sabe que ele não é um jogador sensacional, assim, que brilha o olho de ver. Não é. Ele é apenas um cara que finaliza lá, chega uma bola e ele é um cara oportunista, né? E é o vice-artilheiro da Premier League, que não é pouca coisa. Então eu entendo ele tá na pré-lista, óbvio, né? Mas ele tá nessa disputa, eu acho que diretamente com o Pedro. Eu acho que na minha avaliação, ele tá nessa disputa com o Pedro. E eu levaria o Pedro. Por quê? O Pedro é curioso, porque o Pedro, ele sempre foi um cara que foi ventilado na seleção e quando ele tinha as oportunidades não aproveitava. Ou quando tinha essa campanha para chamar o Pedro, ele tinha uma queda brutal de rendimento, se lesionava, alguma coisa assim. Ele nunca foi um cara que conseguiu aproveitar o momento certo. E parece que agora ele acertou isso. Parece que ele está crescendo, voltou a fazer gol, voltou a ter destaque no Flamengo, num momento decisivo de convocação. Então, assim, eu acho que dessa vez o negócio pode funcionar para o Pedro. E eu levaria, uma escolha entre Pedro e Igor Thiago, eu levaria o Pedro, tá? Eu acho que assim, precisamos de um cara de referência, um cara de área, e o Pedro, ele é esse cara com mais qualidade do que Igor Thiago. Mas os 22 gols na Premier League, tá? Isso aí é um detalhe. O Pedro é muito mais jogador que o Thiago, isso é fato. Ele só precisa realmente aproveitar e realmente vingar, porque quando ele foi acionado, temos que ser honestos, ele não aproveitou, né? Então o Igor Thiago, obviamente, já não entra mais aqui na minha lista final. O Matheus Cunha, vou levar ele para a Copa,
Até eu acho que eu devia ter marcado ele antes, porque na verdade o Matheus Cunha ele já vem no ciclo, ele tem uma característica de um jogador de referência que é um pouco diferente dos demais, assim, ele é um cara mais móvel, que sai da área, que busca, um jogo de intensidade, ele é um cara da intensidade, ele não vai fazer 500 gols, não vai, ele não é um cara goleador, não é, ele é um cara de móvel, né? Que é de referência, mas sai da área, gosta de fazer um jogo físico e de intensidade. Então ele acho que para determinados adversários isso pode funcionar. E ele já é testado na seleção, tem já a sua posição, então acho assim, Matheus Cunha eu levaria também. Então aqui, por enquanto eu tenho 7, né? Endrick, Martinelli, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Pedro, Rafinha, Vinícius Júnior. Se eu não estiver enganado, eu acho que eu ainda tenho uma ou duas vagas aqui. Eu tenho duas vagas. Tenho duas vagas aqui, então vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Duas vagas, tá? Eu ainda tenho mais duas escolhas. Ah, tem um jogador aqui que vai sobrar só uma vaga, tá? Porque tem um jogador que para mim não pode ficar fora de qualquer simulação. E assim, se esse cara ficar fora, inclusive eu acho que tem chance de ele ficar fora, mas eu acharia um absurdo deixar esse cara fora. Absurdo total. Porque para mim é o melhor jogador em termos de potencial da seleção brasileira. Aquele cara assim que, tipo, já está muito bem, mas ainda se espera mais, que ele ainda pode tirar coisa da cartola, ele ainda pode entregar mais, e ele ainda está muito jovem para ter uma ascensão, levaria essa Copa, aquela coisa, levar preparando para outra. E esse cara é um absurdo, e esse cara é o Ryan. O Ryan não pode ficar fora da Copa do Mundo. O Ryan, ele é o cara que tem menos de 20 anos, eu acho, ali já chegou no Bournemouth, já chegou atropelando, é referência, é ídolo da torcida, assim, não precisou se adaptar a nada. É um absurdo que joga o Ryan. E o Ryan é um canhoto que joga na direita, então ele vai estar ali disputando a vaga com o Luiz Henrique. E os dois vivem grande fase. Então, assim, o Ryan não pode ficar fora dessa lista final. E se acontecer isso, vai ser uma injustiça fenomenal. Assim, eu estou para te dizer que uma das maiores injustiças entre todas as seleções, porque o que ele joga e está performando é um absurdo. Ele não pode ficar fora dessa lista de segunda-feira. Tá? Aí, óbvio, sobrou uma vaga. Né? Sobrou uma vaga, que também acho que a gente vai usar aqui para atacante. Essa última vaga, nós temos o Neymar aqui, eu já falei que o Lino e o Richarlison eu não levaria, óbvio, não deveria nem estar nessa lista aqui. E o Antony não levaria, Jesus não levaria, já falei, Igor não, sobrou. Né? Sobraram o João Pedro, o Caio Jorge, que já falei que não vai levar, e o Neymar. Então, na verdade, na prática, sobrou o João Pedro e o Neymar. E vamos lá, a velha discussão do Neymar. A velha discussão do Neymar. Eu vou fazer um corte aqui pro Neymar. O Neymar, eu acho que ele, primeiro, né? Eu acho que o Neymar vai ser convocado para a Copa, tá? Quem acompanha meu canal sabe que eu sou um pouco crítico do Neymar, mas eu acho que ele vai para a Copa. Eu acho que o Ancelotti vai para a Copa. Essa simulação, inclusive, que você está vendo, acho que favorece a ida do Neymar para a Copa. E diante das opções, dos formas de uso, ele pode ser adaptado e usado, né? Então, acho que assim, pelo cenário, o Ancelotti vai levar o Neymar para a Copa. Eu, Adriano, não levaria. Eu não levaria. Por que eu não levaria? Porque acho que tem coisas muito maiores do que só ter a vaga disponível, ou ele ser um cara que agora está conseguindo entregar minimamente, agora começou ali a performar melhor, coisa que não conseguiu nos últimos 1 ano e meio de Santos, né? Então, eu acho que não basta você 20% do tempo tá bem e 80% tá mal. Não acho isso. E, claro, quem já me acompanha aqui sabe que eu faço a minha crítica à presença do Neymar não é uma crítica só técnica, né? Mas técnica também, porque eu também acho que ele não tem condição técnica de jogar numa Copa do Mundo, né? Técnica não é do talento, técnica é parte física, acho que também ele tá, você pode ver que ele tenta fazer as coisas, ele os movimentos já não saem, não é como antes, ele não está preparado fisicamente, e o argumento que se usa para tentar justificar a convocação do Neymar, que é o argumento da liderança, do cara experiente, do jogador, eu acho isso pífio, porque isso não existe. Isso aí, na verdade, é uma balela. Na verdade, o Neymar não é referência. Esse é o ponto. Que os jogadores da seleção brasileira podem ter o Neymar como seu ídolo, eu acredito, óbvio, e eu entendo isso. Faz parte ali do ciclo de prestígio que ele teve na seleção brasileira, tá tudo normal. Isso casa, né, é normal que o cara de 20 anos da seleção, 25, tenha o ídolo Neymar, porque 10 anos antes ele apareceu, né? Mas assim, como liderança positiva, como liderança influente,
Óbvio que o Neymar não é, né? Óbvio. O Neymar é o cara que, vou dar o exemplo aí, é o cara que 10 dias atrás estava dando tapa no companheiro de time. Então, assim, que foi inclusive abafado aí, né, pela mídia, abafado ali rapidamente para tentar salvar ele nessa convocação. Acho até que deu certo. Parabéns aí quem conseguiu fazer esse trabalho em prol do Neymar. Mas, assim, isso só prova que ele não é um cara que tem um psicológico, uma liderança positiva. O cara no primeiro drible do companheiro já vai dar um tapa ali para, entendeu? Para segurar. E isso tem sido em vários episódios aí. Posso dizer, o Vini Júnior, no começo do ano, quando teve que foi alvo de racismo, o único cara que não se manifestou foi o Neymar. O único cara. Não precisa nem ter militar. Né? Eu também sou contra o jogador ficar, né, falando tudo, mas ele podia pelo menos dizer assim, ó, mandei uma mensagem pro Vini. Não fez. Coisa que o Mbappé fez, que outros jogadores fizeram. Você entendeu? Então, assim, parece que esse argumento da liderança do elenco do Neymar, ela não existe. Não existe. Então, não existe a questão física, não existe não acompanhar tecnicamente o nível de Copa do Mundo, e não existe, menos ainda existe, a liderança positiva do Neymar. É o contrário, na verdade. O Neymar vai ser o cara que vai pesar o elenco, ele é o cara que vai ficar de reserva no banco de beiço, ele é o cara que vai tentar forçar alguma outra influência para jogar, e é o cara que, se jogar, vai atrapalhar o poder coletivo da seleção brasileira. Ele vai engessar o jogo, vai fazer aquele jogo que ele fez lá no auge. Se no auge ele fez isso, imagina agora que ele nem consegue estar no auge. Quer segurar a bola no meio de campo, ficar fazendo aquela firula, esperar os defensores fazer falta nele e o jogo não rodar, o jogo não fluir. E Copa do Mundo o jogo precisa fluir. Não um cara ficar ali se fazendo de gostoso, igual o Neymar faz quando ele joga, né, na seleção. Então, assim, não levaria o Neymar, em resumo, não levaria o Neymar, e essa última vaga eu colocaria o João Pedro. Apesar de achar que o João Pedro precisa entregar na seleção, que ele ainda não entregou, mas ele ainda tem, eu acho que esse potencial, tá? Então, em resumo, é isso. Não levaria o Neymar para a Copa. Acho que o Ancelotti vai levar o Neymar para a Copa, tá? Mas a minha seleção, batendo ela rapidinho: Alisson, Bento, Hugo Souza, Alexandro, Douglas Santos, seria o Kaique Bruno improvisado, Wesley, Bremer, Gabriel Magalhães, Ibanes, Marquinhos, Thiago Silva, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Gabriel Sara, Matheus Pereira, Hendrick, Martinelli, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Pedro, Rafinha, Ryan e Vini Júnior. Tomara, eu já vou ficar feliz se o Ancelotti levar o Ryan e o Matheus Pereira, que eu acho que são os dois ali que estão em dúvida e que precisam estar. Tá? Acho que esses são mais importantes aí do que a dúvida sobre o Neymar, para ser bem mais honesto. Um abraço, deixa aí no comentário o que você achou dessa convocação dos 26, do meu ponto de vista, baseado na pré-lista do Ancelotti, ou o que você acha também que o Ancelotti vai fazer. Deixa aqui no comentário se você concorda, se você discorda.